Que é o seguinte, ô Croy, você, obviamente, né, você sabe disso. É uma das suas favoritas. Existem dois, na verdade, três tipos de fãs de Resident Evil geracionais, digamos. Sim. A gente tem o mais recente, mas a gente tem o que jogou os 3 primeiros e o que conhece o Resident Evil a partir do 4. E é muito diferente. É a maioria. Porque o Resident Evil 4 foi o grande... Justo. E tem também quem talvez tenha entrado no 7, né? Os mais novos. Não, agora os mais novos chegaram agora aí. No 7, né? no Village. E assim, eu acho engraçado que quando veio o Resident Evil Village, e eu comentei, né, que o Resident Evil Village, não, o 7, resgatava muita coisa do Resident Evil original. E aí o jovem que jogou a partir do 4, ele não entendeu esse negócio, né? Porque... Não tem câmera no ombro, não tem um monte de coisa, não tem ação. Porque o 7 tem o backtracking, o 7 tem... Bastante puzzle. Bastante puzzle, que são excelentes e tal. Os quebra-cabeças são legais. Só no parte de raciocínio. Posso falar uma coisa que me chamou muita atenção? No 7, eu acho que vocês vão lembrar. Foi a parte que me tocou mesmo. Não foi nem a parte de backtracking que tem, os corredores ali meio claustrofóbico e tal. Foi na parte que o Ethan chega pra falar com o filho do Jack, como é que é o nome dele? Lucas. O Lucas. Ah, Lucas, E aquele menuzinho da porta é o barulho dos jogos antigos. Aquele barulho. Ó, dá arrepio só de falar. Sonzinho. Quando eu escutei aquilo, eu fiquei no vídeo falando, caraca! Cara, é uma coisa muito idiota, mas pra quem é fã... Mano, o Blood, sabe? Muito bom, cara. Isso Mas mesmo. pra falar, desculpa. Tinha que falar, Não, é isso. E aí, assim, você... a gente já conversou bastante sobre isso, mas você é muito crítico do que o Resident Evil virou hoje, né? Então, conta um pouco pra gente a sua história aí com o Resident Evil. Tá, vamos lá. A gente comentou, você falou que era muito importante pra mim o Resident Evil, e tá? O Resident Evil, pra mim, o 3 em específico, foi apresentado pra mim pelo meu irmão que eu perdi, tá? Há muito tempo atrás, Fernando. E ele me apresentou esse jogo. E desde então, eu fiquei apaixonado. Então você começou a jogar pelo 3, foi o primeiro que você jogou? Pelo 3. Tá. O 3 foi Começou assim... bem. Perfeito pra mim, eu moleque, né? Moleque tinha um medo da porra mesmo. E tinha o Nemesis. O Nemesis pra mim é a estrela do jogo de longe. Pra mim é a estrela dos 3 jogos. Primeiro é o Nemesis, porque ele é foda mesmo. É um tyrantão bolado. Enfim, e o Resident Evil 3, ele tem uma história, uma significância muito grande pra mim, porque... é motivo, né? É um bagulho muito grande. E eu cresci jogando esse jogo, né? Então, depois do 3, eu parti pra jogar o 1, porque não era uma distância muito grande. Joguei o 1, que é muito mais escasso de munição. É uma coisa muito mais difícil, o 1 até hoje. Aí eu joguei o 2. Aí eu conheci o Leon, conheci a Claire e tudo mais. E pra aquela época era realista, né? Pra gente, aquela época do Play 1, enfim, era um... Não, cara, o primeiro que eu joguei foi o 1, no Sega Saturn, né? Cara, a cena do encontro com o primeiro zumbi, ali no 1, que ele encontra ele vira a cara ali, parece o Belo, muito né? marcante pra parecer. Não, e o cachorro pulando e assustando susto no corredor, quando você volta. Sim, então assim, aquela época eu moleque. Pô, que moleque, eu tinha uns 9 anos, 10 anos, aí de primeiro, sei lá, muito tempo. E imagine, eu naquela idade eu podia estar jogando uns joguinhos mais da minha idade, mas não, eu queria aquele, porque é aquele que meu irmão me ensinou e eu era maluco pelo meu irmão. Mas enfim, e aí eu comecei a jogar nessa época, e o Resident pra mim, a trilogia tem uma franquia, tem uma história muito grande, né? Não só o 3, eu gosto do 2 também, gosto do 1, mas o 3 pra mim é o legal. E aí veio o Code Verônica. O Code Verônica é um jogo que eu tenho as minhas ressalvas. Acho que ultimamente virou cult, não sei porquê, porque nunca ninguém... Assim, eu também tenho notado. Não tem um negócio assim, agora querem transformar o Resident Code Verônica em cult. De repente incrível. ele é endeusadíssimo, né? A real comunidade de Resident Evil, os caras que jogaram o bagulho, sempre acharam Resident Evil Code Verônica chato pra caralho. Essa que é a real. Que ninguém quer falar, porque agora querem transformar em cult. Mas é um bom jogo. Sim, claro. Ele pra história é legal pra história, também. ele foi agora ele faz parte... Agora não, ele faz parte da lore. Então, muita gente por muitos anos pensou que o Resident Evil Code Verônica era um spin-off. Não é, ele faz parte da lore. É canonicaço. Canonicaço, apresenta muito bem muita coisa. E aí você tem um Resident Evil 4. É o seguinte... tem muita gente que vê eu criticando agora, bebê vampira, Dimitrescu, bicho homem, essas coisas que eu gosto de ficar zoando, né? Sim. Mas, cara, eu não tenho absolutamente nada contra Resident Evil 4. Nossa, tá? eu amo. Eu tenho, assim, não é que eu não tenho nada, assim, nada contra o jogo. Eu entendo e eu respeito o Resident Evil 4 pela grandeza. Resident Evil 4, ele não é o maior Resident Evil da história, ele é um dos maiores jogos da história. Esse jogo revolucionou muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Esse jogo é lançado até pra calculadora, se deixar. Isso não é um demérito. Teve até pro Zibo. Isso não é um demérito. Então, Resident Evil 4 eu tenho total respeito. Não entra nem no meu top, sei lá, 3 de Resident Evil, porque os 3 a gente já sabe. Mas é um excelente jogo, tá? O meu problema com a atual geração de Resident Evil é perder a personalidade. O 5 6 esquece, né? Esquece. Não, você viu que eu esqueci, né?
Nossa, eles sempre são esquecidos, né, cara? E não tem como. Não dá. Tem gente que gosta. O cara chega assim, pô, jogo co-op com meu amigo é divertido. Eu acredito que seja. Sim. Acredito que seja. E eu platinei todos eles também. O do 5, o 6, o 5, ele, pra mim, ele ainda passa de ano de raspão, assim, sabe? O 6 não rolou, cara, também comigo. Então, assim, enfim. O 6? Só a campanha do Jake. Não, o 5 passa de ano. Essa cena sempre é... Mas essa cena é a que faz passar de ano. Olha o tamanho do braço do Chris. Não, insano. Não, mas essa cena é que faz passar de ano. É isso aí que faz passar de ano. Velho. É isso. Cara, o Quick Time Event muito... Aí, ó. Boa, Monda. Boa, bem capturado, Monda. Como é que num vulcão ativo? Então, mas essa cena é o que faz passar de ano. O jogo é galhofa. É tão ruim que fica bom. Galhofa, galhofão. Enfim. Entendeu? Mas aí, por exemplo, qual é o meu problema com esses novos Resident Evil? É perder a sua essência. Muita gente fala, esse negócio de essência. Cara, a essência é importantíssimo dentro de qualquer obra. Dentro de qualquer série, de qualquer filme, a essência, a personalidade. Resident teve muito isso. A atmosfera, a vibe de Resident Evil é o que, Mika? É o famoso horror. É isso que a gente quer. A gente quer passar por... Desespero, né? Desespero. A gente quer se ter aquela sensação de potência, mas que você possa revidar. Claro. Porque eu não gosto muito de jogos que é meio bundão. Também não gosto. Outlast, eu não gosto. O Outlast você fica com a câmera, né? Então a galera que é super fã, é uma experiência. Você tem a caneta pra lutar com os monstros. Né? Isso, eu entendo que é igual, mas eu não curto muito não. Mas enfim, então assim, você perde muito do que é o brilho do jogo, fazendo jogos como Resident 5 e 6. O 4, ele é bem ação, mas tem uns trechos ali ainda que... Se você esquecer da estátua gigante que corre, se você esquecer de algumas coisas... a parte do castelo é legal. Não irás ferir. Não irás ferir. Olha só! E a parte do esgoto com os bichos invisíveis... Pra mim, me deu muito medo na época, cara. Isso, é o Regenerator. O Regenerator, nossa, o Regenerator é um terror, cara. É um terror. Então, assim, o meu problema com a nova geração de Resident Evil, eu acho o 7 isso, ele traz alguns elementos. Assim, a nova era de jogos Resident Evil, claramente a Capcom ela quer pegar um público diferente do que era e tá certo. Só que eu acho que você erra muito grave quando você quer atingir um novo público, mas quer mandar o resto pra puta que pariu. E é isso que ela tá fazendo. Eu entendo uma empresa inteligente que quer trazer um novo público e manter o dela. Isso é o que toda empresa faz. A Capcom tá se danando. Vamos pegar os lançamentos, que muita gente esquece, Umbrella Corps. Nossa, isso é terrível. Operação Raccoon City. Você lembra o Outbreak? O Outbreak era legalzinho. O Outbreak é legalzinho. Não, Play 2, né? Ele era arcadezinho, divertidinho. Tem uma galera que é fã. Eu não sou muito não, mas tem uma galera que é fã do Outbreak 1 e 2. E ele tinha multiplayer, hein, pra época. Sim, pra época, é verdade. Como co-op, ele era divertidinho. Aí ela lançou esses lixos ultimamente aí, Reverse. Não, Reverse não dá. E o outro, o Reverse e o... Teve um antes. Como é que é o nome? Era o... Caralho, até eles esqueceram essa porra aí. Não, que era tipo Dead by Daylight, né? Isso que eu ia chegar agora. Então, inclusive tem o Resident Evil no Dead by Daylight. Exato. É aí que eu ia chegar. Eles querem desesperadamente fazer um jogo de serviço. Eles querem ganhar dinheiro com as skins de Resident Evil. Não tá errado. Só que desde que você faz uma coisa decente. Então, nitidamente, eles querem fazer um Dead by Daylight de Resident Evil, que faz todo sentido. Mas eles não sabem. A Capcom não sabe fazer jogo online. Ela vai flopar e vai fracassar merecidamente. Resident Evil é experiência única solo, cara. Resident Evil sempre foi isso. E eu não... Assim, você que gosta dos novos jogos, cara, muita gente entendeu errado isso. Tudo bem, eu vou te zoar, vou chamar de Zelore, que não joga, aquela coisa. Mas tá tudo certo. Agora, a minha opinião você hoje tem um monte de jogo genérico, sem essência nenhuma, que tá sendo feito pra pessoas que realmente não estão nem aí pra franquia, que não sou eu. Sim. Eu sei o que é Resident Evil, velho, e eu não tô falando isso pra me achar, eu realmente sei. Eu vivi isso. Claro. Então é por isso que eu critico, sabe? Aí você pega os novos Resident Evils... bom, ela não vai conseguir fazer um jogo online, porque se deixar tem Battle Royale, com eles caindo de paraquedas, pegando ar. Agora, hein? A cura é as ervas, né? Você pega umas ervas ali. Enfim, bom. E aí a gente tem os novos jogos, tá? Sim. Pra mim, são jogos, o 7 e o 8. O 7 é um jogo bem ok, bem legal, traz muita coisa. Agora, o 8, desculpa, é um lixo. E eu não tô falando, veja, eu não falo que tecnicamente é um jogo lixo. Tecnicamente é um jogo excelente de ação, né? Traz uma boa história e tal. Vibe, né? Só que como Resident Evil, desculpa, é um lixo. A forma que eles tentaram ligar a história com a Umbrella, pra mim é a forma mais porca e preguiçosa. Eu também tem bastante ressalva com a história. Sabe? Ai, nossa, agora tem uma ligação com a Madre de Calcutá lá, que eu já esqueci o nome, com
Spencer lá? Spencer, é, e agora tem o uma... Spencer, é o É, Spencer e agora a logo da Umbrella é diferentinha, porque, né? E tem uma ligação, sabe? Quando você quer fazer uma ligação forçada, só pra ter... Outra coisa que a galera não curte, eu acho o Iftan um bunda. Sim. Que personagem chato, sem carisma. Total. Essa Esse Rose... você também, né? A Rose é uma personagem... Aí teve a DLC que eu nem vou tocar também. Tá O tudo Mika certo. jogou e não curtiu muito, não. Eu joguei o DLC e assim, ele pega aquele recorte de terror do Village, que é a Casa Beneviento, né? Vocês se lembram? Que tem Sim. aquele feto, aquela coisa bem Silent Hill ali, aquele trecho é bem Silent E é Hill. bom esse trecho pra É o melhor trecho do jogo todo, talvez, né? Ele realmente dá medo. E eles pegam esse recorte de medo e botam nessa expansão. Então, pelo fator medo, susto, até é legal a expansão. Até é legal. Mas pelo fator lore, história, eu achei encheção de linguiça. É que assim, Encheção de linguiça. essa que é a parada. Se tu pegar o Resident Evil 7 e o Village como entidades independentes, se não existisse o Resident Evil, tá ligado? Seriam ótimos jogos. Perfeito. E assim, também. os dois jogos me entreteram e eu curti a experiência. E tem coisas ali que são fantásticas, na minha opinião, como, por exemplo, certas animações. Coisa técnica mesmo, tipo, a animação e o efeito sonoro Quando ele se cura, quando ele... Isso, ele se cura. sim, Porra, é de um primor, sacou? É muito bem feito. O trecho da Casa Baker lá, que foi a demo, que os caras entram na casa tudo escuro, aquela equipe de filmagem, tá ligado? Porra, maneiro sim, pra aquelas caramba. tapes que você encontra, aquelas fitas. A sequência de puzzle do Lucas é sensacional. Então assim, a Capcom tem a capacidade de fazer uns troços A família foda. Baker é incrível. Sim, eu acho. a família Baker é legal. O Jack te perseguindo o jogo todo. Isso, a Casa Benevento também, que os puzzles porque Resident Evil sempre teve puzzle, né? E eles conseguiram trazer uns puzzles maneiros, bem feitos e tal. Tanto que o Village tem até menos que o 7. Puzzle. Tem menos, o 7 melhor. Tem E menos. realmente, o Ethan é... Cara, e aí se você for ver, tipo zumbi, assim... né? Pois é. Aí se tu for ver, tipo, cara, agora acabou o Village... Tipo, o que... Pra onde vai o Resident Evil? Esse que é o negócio, tipo, o que isso aí É adicionou? aquela pergunta que eu te fiz um dia. Quem vai chegar primeiro no espaço? Velozes ou Furiosos ou Resident Evil? Pois é, e aí assim, porque, porra, eu não sei pra onde que eles vão agora. Não sei nem sinceramente se eles sabem. Mas, caraca, não tá na hora de trazer os caras de volta? Cadê a Jill? Então, sabe? eu também tô chegando nessa fase de ranço do tipo... Ok, Ethan... Obrigado pela história, obrigado por todas as suas colaborações. Eu até me compadeço um pouco com o Ethan. Eu meio que, às vezes gosto e às vezes não gosto, por esse ponto que você falou. Mas às vezes eu até gosto do Ethan, porque ele é um cara normal. Ele não é um cara com treinamento militar, ele não é um cara, né, treinado na academia. Ele é um cara normal, que caiu no meio de uma treta que não era dele, né? Depois a gente entendeu que acabou sendo dele. Mas isso a gente até meio que sente uma empatia por ele. Pô, ele é um cara normal que tá se enfrentando tudo isso. Com um pontinho, meio normal, né? Meio normal. Normal Eu com acho que a muitas partir do aspas. terço do primeiro jogo já não tá mais normal ali, Na verdade é normal com muitas aspas. Cara, mas é que tá, isso é uma coisa que assim, isso é um negócio que eu acho que o Resident Evil fazia muito bem. É que é o seguinte, tipo assim, eu curtia que a gente era a porra de um puta agente, sabe? Porque assim, o Você não é nosso super-herói, né? o Jill, a Jill, Chris e tal... Porque o Leon não, né? O Leon no 2 ele é um iniciante. Cara, né? Tá isso era uma chegando coisa aí. louca que eu fui vendo conforme fui passando dos caras. Cara, o Leon é foda. Cara, eu falei, irmão, o Leon é um bunda. Foda é a Jill. No foda 4 é o ele Chris. tá foda. No 4 ele tá foda. É por isso que os caras começam a jogar no 4 e a visão deles é essa. Pra mim, porra. Eu falei, cara, se o Leon aqui tá foda, imagina como é que tá a Chris e o Jill. Os caras são insanos, tá ligado?